Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse ficar calmo quando é xingado nas ruas e que as pessoas que o atacam têm menos responsabilidade que a mídia. Ele afirmou ainda que avisou a certos diretores de redação que já sabem quem são os responsáveis caso algo grave aconteça com ele. Um forte dessa entrevista, começa com você, Vera, você acompanhou, a gente está falando aqui de um trechinho, mas o que você achou da entrevista do Gilmar? Achei lamentável, por várias questões, Patrick. O ministro Gilmar Mendes não se furta a atacar seus adversários, sejam eles do Ministério Público, sejam eles ex-presidentes ou políticos, sejam eles seus próprios companheiros... Carmen Lúcia, né? De tribunal, com palavras duríssimas, e a chamá-los e acusá-los, por exemplo, de coisas graves. Eu acho que o Janot, ele chamou de picareta, acusou de cometer picaretagem no exercício da função. E se acontece alguma coisa com essas pessoas nas ruas, digamos assim, a culpa vai ser do Gilmar Mendes? Não, de jeito nenhum. Porque ele tem salvaguardado o direito de voz. Existe uma coisa que se chama imprensa livre. Imprensa livre serve para cobrar que o Lula seja preso, serve para dizer que o PT cometeu desmandos no poder, serve para dizer que o Aécio Neves se corrompeu da mesma forma que aqueles que ele acusava, mas serve também para criticar o ministro Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo por decisões controversas que eles deem no exercício das suas funções, enquanto estão com a toga. Se o ministro Gilmar acha que ele está correto ao proceder como ele procede, concedendo habeas corpus, decidindo ora pela prisão em segunda instância e depois mudando de ideia, se ele está correto, se ele acha que ele tem fundamentos técnicos para proceder desta maneira, então, adiante, ele é um homem de coragem, ele faz isso, ele assume as posições, mas que aceite as críticas. Como assim, se algo acontecer na rua, a culpa é da imprensa? Como assim? Qual é essa noção de liberdade de imprensa? Que noção de liberdade de imprensa é essa que faz com que o ministro do Supremo Tribunal Federal passe a mão num telefone e ligue para diretores de redação para intimidar jornalistas? Porque a palavra correta é essa, intimidação. Quando você liga para um diretor de redação e diz que se algo acontecer contra a sua integridade física, a culpa é do jornalista, se do outro lado da linha não tiver alguém firme e alguém que faça jus ao cargo que ocupa, pode ir lá demoestar um profissional de imprensa e falar, olha, não fala mais do Gilmar Mendes. Isso se chama intimidação e isso se chama restrição à liberdade de imprensa. Algo com o que eu nunca vou concordar na minha vida e nunca serei indiferente. Toda vez que eu me deparar com alguma tentativa de bloqueio à liberdade de imprensa e de manifestação de jornalistas, de colunistas, de comentaristas, de articulistas, eu vou me insurgir contra isso. Eu tenho com o ministro Gilmar Mendes uma relação jornalista-fonte bastante respeitosa. Ele me respondeu muitas vezes que eu tive dúvidas, ele me deu informações muitas vezes, mas eu acho isso um comportamento inaceitável. Inaceitável principalmente da parte de quem acha que tem o direito de falar tudo o que deseja e o faz em alto e bom som. Os jornalistas também têm, ministro. Até porque ele, claro, tem um notável saber jurídico e, como você disse, é fonte, enfim, mas pelo que a gente vem acompanhando ultimamente do que vem do ministro Gilmar Mendes, tem um outro trecho aqui da entrevista, exatamente sobre isso que você está falando, Vera, que ele diz o seguinte, viu, Madu? Eu fico absolutamente calmo, sei do meu papel, que é histórico, de impedir esse quadro de abusos. Sei que a responsabilidade é menos dessas pessoas, no caso ele falando das pessoas que o agrediram, né, verbalmente, aí nos últimos dias, e mais de certa mídia. A mídia foi responsável por esse processo de fascismo que se desenvolveu. Eu já avisei a certos diretores de redação que se algo grave acontecer comigo, sei quem são os responsáveis. Poderia trocar Gilmar Mendes por Lula nesta frase, que o Lula já falou coisa muito parecida. Vai lá, Madu. Então, primeiro um parêntese, né? É um privilégio poder dividir esse programa com a Vera. Quisera eu ter o equilíbrio e a elegância
que ela teve agora, todos os comentários, mas principalmente nesse, não só em defendendo a liberdade de imprensa, a democracia, mas também fazendo uma análise corretíssima desse comportamento, para dizer, no mínimo, inadequado do ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar Mendes, eu vou dizer o seguinte para o senhor, ministro Gilmar Mendes. Quem planta ventos, colhe tempestades, né? Com relação ao seu notório saber jurídico, eu vou dizer que há controvérsias, né? Porque ser ladino não é ser sábio. Quem sabe do senhor, ministro Gilmar Mendes, é o Jacó Barata, de que o senhor é teudo e manteudo. O senhor sabe bem, né? O senhor, ministro Gilmar Mendes, é frequentador do Palácio, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, em horários tardios, né? Em horários de sombras. Como sombreados são os seus pensamentos, ministro Gilmar Mendes, né? O senhor agora quer atribuir à imprensa, aos jornalistas, né? O fato do senhor estar em contradição com a sociedade brasileira. O senhor bote um pouco a mão na sua consciência, se é que o senhor tem alguma, né? Eu acho que o melhor faria o senhor, ministro Gilmar Mendes, que o senhor se mudasse definitivamente para Portugal, aonde o senhor fez lá a sua furna, né? O seu Valhacouto, aonde o senhor vai se esconder depois das aberrações jurídicas que o senhor tem produzido aqui na Suprema Corte Brasileira. É inaceitável e inadmissível que um juiz de Suprema Corte tem a ousadia de fazer esse tipo de intimidação contra a imprensa brasileira. O senhor tome vergonha na cara, senhor Gilmar Mendes. O senhor peça demissão, que aliás o senhor vai ganhar uma régia pensão, né, de ministro do Supremo aposentado, e vá para Portugal, se é que os portugueses lhe aceitarão, ministro Gilmar Mendes. Ora, tenha paciência. Pois é, eu já penso diferente do Madureira. Eu acho que a Suprema Corte comporta visões diferentes, desde que elas sejam assumidas à luz do dia, mas eu jamais vou concordar com qualquer tentativa de fazer com que o Marcelo Madureira não fale o que ele pensa.